Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Empreenda Melhor. O meu nome é Regina Scanfella, eu sou especialista em gestão de empresas e eu ajudo empreendedores a acabarem com o caos na sua empresa através de uma equipe 100%. Sim, 100%. A equipe 100% é aquela que faz tudo, sabe? E o empreendedor pode sair de férias sossegado, porque a equipe dele vai cuidar de tudo para ele. E o tema de hoje é: para crescer, a empresa só precisa disso. Só disso. O que será? Que beleza, né? Só uma coisinha? Mas o que é isso, Regina? Você ficou curioso? O que será que é, né? Bom, é uma única coisa. Eu tô lendo esse livro aqui, ó. A única coisa. Agora eu faço os stories falando da única coisa. E eu venho na minha live falar da única coisa. É que, na verdade, a única coisa que precisa mesmo é aquela coisa que, se você tiver, todo o resto vai ficar muito fácil de conquistar, de conseguir, ou até mesmo desnecessário. Por isso que a empresa precisa só de uma coisa. E você sabe o que é. Eu já falei aqui nas minhas lives sobre isso. Mas talvez você não me siga e talvez você não saiba o que é, né? Se você sabe, parabéns. Se você não sabe, eu vou te contar. É o propósito. Propósito. Olá! Começando agora, hein? Atrasei, né? Atrasei. Só 15, 17 minutinhos. Mas olha, então, o que é isso? É o propósito. E o que é o propósito? Bom, na verdade, propósito é um termo muito amplo, né? Porque você tem o propósito da empresa, mas a empresa é formada por pessoas. E aí, o propósito da pessoa é que vai fazer o propósito da empresa. A da pessoa que seja o empreendedor, óbvio, né? Porque o propósito do funcionário pode ser um e o do empreendedor pode ser outro, diferente. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, né? Então, a pessoa é um ser humano, tanto o empregado quanto o empreendedor são seres humanos, né? E eu sempre digo que as empresas são formadas por pessoas, né? E quando o empreendedor define o seu propósito de vida, né, do empreendedor, acaba levando esse propósito para a empresa e daí a empresa só tende a crescer, né? Depois que o propósito da empresa foi definido, todas as atividades, as ações nessa empresa tendem a ir para aquela mesma direção. Então, o propósito da empresa é cuidar do meio ambiente. Tudo que é feito na empresa é pensado em como é que eu vou cuidar do meio ambiente através da minha empresa, da minha atividade, dessa atividade que eu vou fazer agora, né? Então, o propósito dá uma direção para a empresa, tá? O caminho a ser percorrido. E no dicionário tá assim: aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito, tá? Então, o que se busca alcançar? Isso é o propósito, né? Qual que é o objetivo, qual que é a finalidade, qual que é o intuito? Tudo isso é o propósito. Então, resumindo, propósito é algo que move a pessoa. No fundo, ninguém gosta de fazer por fazer, não é verdade? Em uma empresa, ter propósito é ter uma razão para funcionar,
o que certamente define a marca e a cultura organizacional. Eu já fiz live falando de cultura organizacional aqui, tá? Resume os valores históricos, éticos, emocionais e práticos da empresa, tá bom? Então, hoje em dia não se fala mais que o propósito da empresa, o objetivo da empresa é garantir maiores lucros para os acionistas. O objetivo das empresas, normalmente, né, das empresas que estão numa maturidade maior, óbvio. Então, o objetivo é servir e criar valor para todas as pessoas ligadas à empresa, à companhia. E esse movimento redefine o que são ações imediatas, visão de longo prazo para favorecer os clientes, os empregados, os fornecedores, a sociedade, os parceiros, tá? Então, quando você... e as comunidades, né? E o meio ambiente. Daí, quando a prática é feita da maneira certa, sustenta o crescimento da empresa. Quem assistiu ou quem sabe da historinha da Alice no País das Maravilhas, tem uma hora que ela pergunta pro gato: para onde vai esse caminho? O gato pergunta para ela: mas para onde você quer ir? Ela fala: eu não sei. Ah, mas se você não sabe, qualquer caminho serve. Vocês lembram dessa historinha? Que tá lá na Alice nos Países das Maravilhas. O Jimmy, com a criancinha pequena dele, deve saber bem a história, né? As meninas gostam de historinhas da Alice. Pois é. E se o empreendedor ele tem um propósito de vida, com certeza ele vai levar isso para a empresa dele, como eu falei, né? Como eu falei, ele leva isso para a empresa. E aí, o propósito é aquilo que faz a pessoa fazer coisas que ela não vai nem dar bola para o que os outros estão falando, ou que os outros estão pensando ou sugerindo. A pessoa que tem um propósito, ela vai atrás daquele propósito. E se ela acredita que aquilo vai fazer com que ela chegue no propósito, é aquilo que ela vai fazer, tá? Eu, por exemplo, o meu propósito... aonde eu estava trabalhando, não estava assim, eu não via expectativa de crescimento, e eu queria crescer na minha vida, né? Eu não queria ficar estagnada. E aí eu ficava pensando: mas quando eu aposentar, propósito é tudo mesmo. Exatamente, Jimmy. É a única coisa, mas eu não peguei isso do livro, tá? Então, o meu propósito, eu queria ajudar as empresas. E trabalhando como empregada, eu não ia conseguir ajudar as empresas a crescerem, né? Eu adquiri um conhecimento estando lá na Sabesp, né? Que é a empresa onde eu trabalhei. E eu conheci o modelo de excelência em gestão, eu fiz avaliação de empresa e tal. E eu adquiri um conhecimento e eu tava vendo que o meu trabalho lá na empresa, ele estava abaixo do que era minha capacidade de ajudar. Então, lógico, eu ajudava fazendo avaliação de empresa, eu acabava ajudando, mas era assim, 1 mês no ano, 2 meses, né, fazer relatório, essas coisas. Então, pra mim aquilo já não tava mais cabendo em mim. Então, foi por isso que eu decidi sair. Claro que eu esperei, teve vários motivos. Eu não saí a hora que eu saí a hora que eu pude sair. Então, eu tinha um objetivo na minha mente, eu estudei bastante, eu fui atrás de informação, eu fiz visitas a grandes empresas, conheci muita coisa. Inclusive, eu ensinei muita coisa lá na empresa, né, onde eu trabalhei. Ensinei pro pessoal, eles ganharam prêmios também, mas isso é mérito deles, tá? Eu só dei um pontapé inicial para eles entenderem. E aí, depois disso eu falava: gente, mas aqui eu não tenho mais, eu não vou poder ajudar mais ninguém. E crescer também? Não. Aí o que acontece?
A minha mãe, ela era minha dependente no plano de saúde. Plano de saúde de idoso é uma fortuna, né? E aí eu fiquei até ela partir, né? Porque daí agora sou eu por mim mesma, então o que eu fizer da minha vida é comigo. E aí também aposentei, né? Pra ter uma garantia, porque até o meu negócio começar a me dar o Prolabore, vai um tempo, né? E eu não quero usar todo o meu dinheiro da aposentadoria, da minha rescisão de contrato, no meu sustento, né? Eu falei, não, eu esperei quando deu o tempo lá para eu poder aposentar, tal, e aí eu aposentei. Isso que foi o que aconteceu comigo, tá? Porque eu queria já ajudar as empresas. E como é que eu ia ajudar? Assim, né, nas redes sociais, mas trabalhando lá, que hora eu ia providenciar isso? É muito trabalhoso, né? Enfim. E eu tô fazendo um trabalho de formiguinha, né? Porque eu tô devagar aqui, tudo, não tô fazendo meu negócio crescer. Por quê? Porque eu estou ajudando, porque o negócio da Regina é ajudar, tá? Eu tô ajudando uma médica. E assim, ela ajuda as mulheres a terem ânimo e disposição. Na verdade, ela ajuda homens e mulheres, né? E eu, por trás, ali nos bastidores, eu acabo ajudando também, nesse sentido. Eu gosto de ajudar. E aí, como eu já tenho esse compromisso com ela, o meu negócio vai esperar um pouquinho até eu ter mais tempo, tal. Meu negócio, a minha empresa dar certo mesmo. E vai dar, eu tenho certeza disso, porque eu tô indo de acordo com o meu propósito, né? Eu tenho certeza que eu vou poder fazer isso em breve. Mas então, vamos lá. O que não é propósito? Olha, o contrário de propósito, vocês vão dar risada. Porque você pega no dicionário, descomedimento, absurdo. Absurdo também, tá? Olha, tá vendo? É um absurdo você não ter o propósito. Imprudência, desatino, disparate. Olha quanto despreparo. Então, olha, a pessoa que ela não tem um propósito, isso é um absurdo. É um disparate, ela é uma pessoa imprudente. Olha como é importantíssimo ter um propósito, né? E por que é que ter propósito faz a empresa crescer? Já falei um monte de coisa aqui, né? Olha, as pessoas sem propósitos, elas são constantemente pessoas insatisfeitas com elas mesmas e com o mundo. E como a empresa é formada de pessoas, se o empreendedor ele está descontente, está insatisfeito com ele, como que ele vai fazer a empresa dele crescer, né? As pessoas não conseguem equilibrar a vida pessoal com o trabalho. Tem às vezes a pessoa que fica só no trabalho, esquece o lado pessoal, esquece a saúde, esquece a família. Não pode, nada disso, tá? Eu sempre falo aqui nas minhas lives que família e saúde estão em primeiro lugar. Quer dizer, primeiro a família, tá? Não, mentira, primeiro a saúde, porque se não tiver saúde, como que vai cuidar da família? Não é verdade? Primeiro a saúde, depois a família e depois a empresa, tá certo? Então, olha, essas pessoas que não têm propósito, elas não conseguem, né, como eu falei, equilibrar a vida pessoal com o trabalho, elas têm relações sociais fragilizadas, estão sempre na procura de alguma coisa que elas nunca vão alcançar. Porque elas não sabem o que querem da vida. Lembram da Alice que eu falei para vocês? Como a empresa ela é formada por pessoas, é fácil afirmar que se as pessoas estão sem propósito, a empresa não vai crescer, não é verdade? Eu estava vendo também neste livro aqui que eu tô lendo, que conta a história de um rei, né? Foi num capítulo mais atrás aqui. Que ele tinha um amigo dele, e o rei era muito poderoso, rico, cheio de coisas e tal. E o amigo dele falou que se ele tivesse uma oportunidade, depois que ele falecesse, ele ia voltar e mostrar pro rei o que era.
Eu sei que ele apareceu depois de falecido, isso é um conto que está aqui no livro, tá? Não estou dizendo que eu acredito em nada disso, é um conto. Ele apareceu pro rei, vestido de mendigo e com um cesto. E ele falou pro rei se o rei poderia ajudá-lo. E estava com o cesto na mão. E o rei falou, claro que eu posso. Eu posso tudo, eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o Todo-Poderoso. Ah, é o Todo-Poderoso? Então que bom. O senhor pode encher esse cesto aqui para mim? E o mendigo não falou para o rei encher do quê? E o rei falou, claro que eu posso, muito fácil. E o rei foi colocando as coisas, né? E quais eram as coisas que o rei colocava? Dinheiro, porque era tudo que ele via. Então ele foi colocando dinheiro, e o saco não tinha fundo, a cesta, né? Não tinha fundo, ele ia colocando, tirou joia, tirou isso, e olhava aquele cesto não enchia. E dinheiro e nada de encher. E o que acontece? O cesto só ia encher quando ele se sentisse que estava dando o melhor dele, enchendo aquele cesto com as coisas boas que ele tinha. E assim ele seria feliz. E aí ele não ia ser nunca feliz, porque ele só pensava no dinheiro, 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 dinheiro. E o dinheiro, chega uma hora acaba, né? Você pode multiplicar também, né, Jimmy? Mas se aparecer algum mendigo com um cesto falando, enche esse saco pra mim, esse cesto pra mim, você já sabe, né? Coloca aquilo que você tem, você tem o seu propósito. Qual que é o seu propósito? Se você colocar um pouquinho do seu propósito ali, vai encher o cesto. Olha que beleza. Então, vamos lá. E olha o que o Flávio Augusto fala. Flávio Augusto, para quem não sabe, ele é dono da WhatsApp. E ele foi o dono do Orlando City. Ele vendeu o Orlando City lá nos Estados Unidos, que era aquele time de futebol. Mas ele fala assim, ó, quando entendemos o propósito da nossa vida, não há motivação externa que seja maior do que aquela que vem de nossa própria consciência. Ao definir e comunicar o seu diferencial, as empresas podem tomar decisões mais acertadas e manter sua relevância. As pessoas não compram o que você faz, mas elas compram o porquê você faz. É isso que ele fala, tá, o Flávio Augusto. Isso pode estar perfeitamente alinhado com a geração de receita. Não tem nada a ver, uma coisa não exclui a outra, tá? E tem uma outra pessoa que se chama Simon, que explica que o motivo é a mensagem mais importante que uma empresa pode passar e que inspira outras pessoas a se moverem. A sua teoria é de que comunicar o propósito ativa uma área do cérebro ligada a decisões e influencia o comportamento. Olha que interessante, né? E assim, o que você sente, não, o que você pensa, você sente. O que você sente, você cria. O que você cria, você vê. E o que você vê, você sente, pensa, tá? Então, olha isso. É importante primeiro a gente pensar, para depois a gente sentir, criar, agir, né? E aí a gente vai ver aquilo que a gente pensou. Interessante isso, né? Então, olha, quais são os resultados, né? Quais são os benefícios de você ter um propósito na sua empresa? Bom, lembrando que as empresas são formadas por pessoas, eu te digo que 90% das pessoas que trabalham em uma empresa com propósito dizem se sentir mais motivadas, segundo a pesquisa lá do Simon. E isso eu posso dizer para você que eu vivi isso na empresa onde eu trabalhei.
A empresa tinha a sua missão, a sua visão, os seus valores, seu código de ética. E assim, antes de ter tudo isso definido, a gente trabalhava porque, né, salário, fim do mês, né, pagar as contas, né? Mas depois que a empresa decidiu que ela ia criar o propósito, ela criou a missão e tal, e a gente viu que aquilo era uma coisa que pra gente era importante, que no caso da Sabesp, era levar saúde e qualidade de vida para as pessoas. Então, olha, levar saúde e qualidade de vida é uma coisa que move muita gente. Então, isso motivou toda a força de trabalho a trabalhar em busca daquilo. É interessante isso, né? É incrível, assim, a partir do momento que a empresa decidiu qual que era a missão, a visão que ela tinha, com onde ela queria chegar, o que ela queria, isso eu tô falando lá atrás, tá? Hoje pode ser que tenha mudado, que já faz mais de um ano que eu saí da empresa. Mas, assim, a partir daquele momento, os empregados começaram a trabalhar de uma forma, gente. Claro que não foi automático, tá? Porque aquilo ficava assim, no começo era, isso é só para inglês ver, é só para ganhar prêmio. No começo é assim mesmo. Mas com o tempo, o pessoal foi vendo. Na verdade, eu acredito muito nas pessoas. Então, às vezes eu até caio do cavalo, porque eu acredito nas pessoas. Até eu perder a confiança demora, às vezes demora anos, mas a hora que eu perco a confiança também, aí eu fico com os dois pés atrás. Então, no caso lá da empresa, a hora que ela falou que ia ser daquele jeito, pra mim já estava cravado que ia ser daquele jeito e estava tudo certo. Mas eu tinha um gerente, hoje ele já faleceu, ele me ensinou muito, por sinal, mas uma coisa ele aprendeu com esse método de ter o propósito, a missão, a visão. Por quê? Porque com o tempo, até ele que desacreditava disso, ele foi vendo que realmente era aquilo. É incrível uma coisa dessas, né? É nada como uma empresa que tem propósito. E olha, continuando lá a pesquisa, nos últimos anos, empresas orientadas por propósito tiveram um crescimento de 85%, segundo o estudo da Harvard Business School. E por sua vez, empresas sem um propósito definido reportaram queda no crescimento. Olha a importância. Eu falo para vocês que eu trago temas aqui que vão fazer a sua empresa crescer sempre. Olha isso. E não sou só eu que falo, tem estudo até na Harvard Business School. Desculpa meu inglês, não tá muito bom, tá? Meu sócio brinca comigo, ai, seu inglês é terrível, Regina, porque eu nem posso ler nada pra ele, né? Bom, mas você deve ter entendido na escola lá de Harvard. Conclui-se nessa pesquisa que 77% dos millennials, quem são os millennials? São os jovens de hoje em dia, né? Eles acreditam que a cultura organizacional é tão ou mais importante do que o salário e os benefícios. Olha só, pessoa que não é presa a dinheiro, né? Claro que a hora que ele tem a conta para pagar, porque o milênio geralmente é o pai que paga a conta para ele, né? Mas, isso hoje, tá, gente? No futuro eu não sei. Mas, né? Então eles levam em conta que a cultura, que é onde está o propósito, né? Que eu já falei sobre cultura organizacional aqui nas minhas lives. Se você não viu, tá lá no meu canal do YouTube, tá bom? E olha, outro resultado da pesquisa, né? O propósito faz com que as pessoas trabalhem dedicando a mente e o coração, e a entrega tem mais qualidade, na opinião da gerência do REA Group, que entrou para a lista das 25 empresas australianas que mais atraem talentos. É uma das 25 empresas, né? Tem outras. Então, olha, e realmente foi feita a pesquisa, eu falo muito da minha experiência, né? Na empresa onde eu trabalhei e nas empresas que eu visitei também. Porque a gente via
como o pessoal, né, os empregados, eles eram engajados nessas empresas. Tem mais estudo, ó. Um estudo descobriu que 89% de quem? Dos consumidores tendem a comprar de empresas que apoiam soluções de problemas sociais. Então, se a sua empresa tem um propósito que é voltado para ajudar a resolver problemas sociais, pode ter certeza que você vai ter mais lucro, porque os seus clientes vão mais te dar crédito, vão lá consumir dos seus produtos. E isso eu falo assim, não sei hoje, mas teve uma época que a marca IP, ela fez uma propaganda na TV que cada produto que fosse vendido dela, ela ia plantar uma árvore. Adivinha se eu não comecei a comprar dela? Eu comprava tudo da IP, tudo que eu via, né, que eu precisava, óbvio, né? Eu comprava tudo deles. Agora eu não sei, porque não tenho visto mais propaganda, nem nada, mas eu me lembro disso. Eles devem ter plantado muitas árvores, porque eles produzem muita coisa, né? Bom, na verdade, o brasileiro deve conhecer, mas a IP, ela produz detergente, sabão, tá? E outros produtos de limpeza, tá? E olha mais um item aqui, ó. O propósito serve de guia para ideias e decisões dentro da empresa, mantendo a uniformidade e incentivando a inovação. Olha isso. Realmente, porque quando tem um propósito, todo mundo fica focado naquilo que é aquilo que eu falo para você, né? O propósito que cria o caminho que vai ser seguido, e todo mundo sabendo qual é o caminho, todo mundo vai trabalhar naquele sentido. Então tem ideias, né? Tomam decisões todas pensando naquele propósito. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que o Jimmy me lembrou essa semana nos stories dele. Ele falou do Elon Musk, que o propósito dele é voltado ao meio ambiente. Então, o Elon Musk, eu não sei como fala, tem gente que fala Elon, tem gente que fala Elon, mas eu falo Elon Musk. Mas ele é dono da Tesla, que é aquela empresa que produz os carros elétricos. Ele já produziu foguete que dá marcha ré, tá? Esse negócio de foguete não dá ré com Elon Musk já não existe mais, tá? E ele também foi para o espaço, deu um jeitinho lá para ir para o espaço. E tudo isso por quê? Porque ele, eu quero ser o primeiro a ir para o espaço? Não, a gente não sabe o que vai sair dali, né? Da cabeça dessa pessoa. E aí, então, ele tem esse propósito voltado para o meio ambiente. E ele já, às vezes ele fala alguma coisa que ele é contra. Então, por exemplo, esses dias ele falou do Bitcoin e tal, que Bitcoin gastava muita energia. E aí ele não ia mais aceitar, alguma coisa assim. E eu sei que o valor do Bitcoin caiu. Mas o Bitcoin é assim mesmo, tá? Tem os altos e baixos. Não se preocupe com isso se você tem Bitcoin, tá? E eu falei também já da Sabesp, né? Que é saúde e qualidade de vida para a população que ela atende. Agora você pode pensar assim, eu não sei qual que é o meu propósito de vida. Como que eu vou criar um para minha empresa? Pois é, como que você vai criar um para sua empresa? Parando, pensando, analisando o seu propósito de vida. Primeiro você tem que ter o seu propósito de vida. E isso é bom para você. Porque uma pessoa que não tem propósito de vida, ela é insatisfeita com ela mesma. Falei já para vocês, né? Ela não tem pra que ela vai viver, né? Vai fazer que nem o rei lá, que só vivia por causa do dinheiro, 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 e aí? Tem a história também do senhor Krugler, como que era o nome dele? Scrooge. O Jimmy conhece, que ele me respondeu já nos meus stories. Mas o
senhor Scrooge. Scrooge, é isso mesmo. É de um conto de Natal. O pessoal mais velho não sabe dessa história. Mais novo, né? O pessoal mais novo talvez não saiba desse conto de Natal. Que é esse senhor Scrooge, ele era muito focado em dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, ele era uma pessoa amarga, ranzinza. Tudo era pensando no dinheiro. Então, ele tratava mal as pessoas, ele ignorava as pessoas, ele não dava bola para as pessoas. E ele tinha um funcionário dele, um empregado, que era muito fiel, né? E precisava do salário no fim do mês, né? Essa história é do século passado ou do retrasado, é bem antiga mesmo, tá? E o que aconteceu? O sócio dele, do Sr. Scrooge, faleceu. E os dois eram tudo ligados só no dinheiro, né? E aí o sócio do Sr. Scrooge faleceu. E lá um dia ele apareceu e falou, olha, era noite de Natal, tá? Essa noite, a hora que você for dormir, vão aparecer 3 espíritos. O do seu passado, o do seu presente e o do seu futuro. Preste muita atenção no que eles vão te dizer, porque dependendo do que você fizer depois disso, é o seu destino, tá? E aí apareceu o fantasma, o espírito do passado, isso é um conto, tá? Apareceu o espírito do passado, mostrou todo o passado dele. Tudo que ele fez na vida. E ele foi entendendo, né? O que aconteceu com ele, por que ele era tão apegado ao dinheiro, né? No presente, também falando no dinheiro. E no futuro, ele sozinho. Pense numa pessoa sozinha. Eu não posso ficar sozinha. Meu negócio, eu que sou comunicadora, eu gosto de trabalhar em equipe, tudo é equipe, eu falo de equipe, tudo. Meus amigos, pra mim, são super importantes. Adoro as pessoas, tá? Então, diferente do Sr. Scrooge, né? Ele só via dinheiro, 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 e o propósito de vida dele era voltado ao dinheiro, e tudo ele fazia para ter cada vez mais dinheiro. E aí, morre, não tem nem quem carrega o caixão, né? Então, depois que ele viu isso, ele mudou completamente o jeito dele ser como pessoa. Ele acordou aqui o dia seguinte, já feliz, né? Ele falando bom dia para as pessoas, era outra pessoa. Ajudou o funcionário dele que estava com um parente lá doente, ajudou, dava dinheiro, dava aumento salarial para os funcionários, porque ele pagava mal o pessoal porque ele queria o dinheiro para ele, né? E as pessoas, cada um tem o seu propósito, os funcionários tinham o propósito deles, né? E mesmo ganhando mal, eles estavam lá trabalhando. Enfim. Mas depois que passou essa noite de Natal do conto, ele mudou completamente. E aí, deu aumento salarial, ele descontava a pessoa que chegava atrasada, que antes ele já queria descontar do salário, né? Chegou atrasado, vamos descontar do salário. Mas é isso. Contei o conto de Natal aqui para vocês também. Ele voltou, então ele mudou o propósito dele. Então, primeiro era dinheiro. E depois o propósito dele foi pessoas. Então, no começo, ele usava as pessoas para ganhar dinheiro. Depois que ele acordou dos fantasmas lá, dos espíritos, né? Ele pegou o dinheiro dele e foi para ajudar as pessoas. Olha isso. Então, ele inverteu o propósito dele, os valores, né? E ele foi muito feliz depois disso. Por quê? Porque a família dele já viu e convidava ele para as reuniões de família, né? E foi assim, a pessoa é muito mais feliz quando ela tem companhia, né? Quem que gosta de ficar sozinha? Eu não gosto. Enfim, mas tem gente que gosta, tá? E tá tudo bem também, não tem problema nenhum se você gosta de ficar sozinho. Mas aí, olha, tem um jeito errado de você definir o propósito da sua empresa. Fazer sem pensar. Fazer só voltado ao dinheiro, que não é o seu, que assim, o seu propósito de vida às vezes é mas você fala, isso aqui dá mais dinheiro, então o meu propósito da minha empresa vai ser esse. E vai contra o seu propósito, você não vai dar tudo errado, esquece, porque daí não dá, tá? E o jeito certo agora, como é que deve ser elaborado o propósito de
uma empresa? Olha, os negócios, como deve ser o propósito, então, do jeito certo. Os negócios, eles começam com um problema em mente. Um jeito novo de fazer alguma coisa acontecer. E esse problema deve ser grande o suficiente e a solução deve ser desejada para que o negócio dê certo. Assim, temos o lucro. E esse é o primeiro passo para a gente definir, né? O propósito. Então, a gente precisa criar um modelo de negócio e tudo, mas vamos lá, tem que ter o propósito primeiro. Então, e depois, deixar o propósito claro. Então, você pensa, né? Qual que é o propósito de vida, o que você quer lá na frente. Tá? Então, o que você quer lá na frente? E hoje, o que eu vou fazer para chegar naquele lá na frente? Tá vendo como que são as coisas? Mas é tudo em degraus, tá? Não é assim. Hoje, pensando lá na frente, você não vai fazer nada. Mas hoje, daí você pensa no objetivo da semana, do mês, do ano, daqui 5 anos. É assim que funciona. Para você ver lá daqui 10 anos, então você sabendo 10 anos, você tem que vir pra cá e ficar fazendo os passos, né, para você atingir o seu propósito. E aí, deixe o propósito claro. Eu não falei para vocês que quando os consumidores sabem que a sua empresa tem um propósito voltado para alguma causa social, os clientes, eles vão fazer compras lá na sua empresa? Pois é. Então, olha, mas se eles não sabem para que é que a sua empresa qual é a missão da sua empresa, qual que é o propósito da sua empresa, se eles não sabem, você é só dono de mais uma empresa, ou a sua empresa é só mais uma no mercado, eu posso ir hoje aí, outro dia lá, né? Então, fale sobre o que você acredita para os seus empregados, para os seus clientes, para os seus fornecedores, para as suas redes sociais, tá? Nos anúncios que você faz, nas reuniões com fornecedores, tá? Com todo mundo, com a comunidade, se você faz reunião com comunidade, tá? E deixa tudo claro, assim, prega na parede do seu escritório, da sua empresa, qual que é o propósito da sua empresa, tá? Tem que ficar claro para todo mundo. Como eu falei para vocês, se você não fala, guarda na gaveta, fica só com você, esquece, tá? Esquece. Ninguém vai te ajudar, porque ninguém sabe, na verdade, né, o que você quer. Então, se você não falar, ninguém vai saber e ninguém vai te ajudar. Não porque não querem, mas porque não sabem, tá? Então, fale muito do propósito da sua empresa. O negócio deve estar essencialmente ligado ao propósito, tá? E outra coisa, a autenticidade é a chave. Tem que ser autêntico, né? Ser honesto. Seja honesto sobre o seu propósito. E aí você demonstra como o seu propósito guia as decisões do negócio, as contratações, a organização da empresa, o desenvolvimento das pessoas. E aí todo mundo vai trabalhar no caminho que você está guiando elas, tá? Para o seu propósito. Sem ter foco no porquê de estar fazendo o que faz, você terá apenas boas intenções e não conseguirá colocar em prática. Pois é. Busque a melhoria constante. E olha, a melhoria contínua é um dos temas que é muito tratado nesses prêmios nacionais, estaduais de qualidade de empresa. Empresa que ganha prêmio, ela ganha prêmio não é porque ela faz sempre a mesma coisa, não. É porque ela tem um processo de melhoria contínua. Então, tenha um processo de melhoria contínua, melhoria constante. Ter uma empresa orientada por propósito é uma tarefa que exige esforço, claro, né? Você tem que descobrir qual é o seu propósito,
Você tem que colocar o seu propósito no propósito da empresa. Você tem que mostrar para todo mundo, né? Qual que é o propósito da empresa, por que que é esse o propósito da empresa, tá? E aí, é importante lembrar de que é um processo que pode ser melhorado sempre. Então, você encontra formas de fazer com que os seus motivos apareçam no dia a dia. Por isso eu falei, põe na parede, fala para todo mundo, é reunião, é telefonema, tudo, tá? É interessante também mostrar as conquistas diárias. Olha só, você gosta de celebrar suas conquistas? Como é que você celebra? Tem gente que celebra assim, lá, eu consegui! Eu consegui! Essas coisinhas aí são coisas que fazem o nosso cérebro captar a mensagem, eu consegui, eu sou poderosa, eu sou poderoso. Pois é, tá? E aí, você tendo lá o seu propósito, você vai ter os valores, né? E vai também poder ter as melhores decisões, as boas decisões, né? E aí, é bom também você utilizar as métricas, medir, né? Para perceber o quanto ter um propósito tem aumentado o seu público. O seu público quer dizer os seus clientes, tá? Trabalhe com essas métricas para encontrar pontos de melhoria. A melhoria contínua depende de controle, de resultado, né? Se você faz um acompanhamento dos seus resultados, você vê se você está indo no caminho certo ou errado. Pois é. Outro ponto aqui, ó. Demonstre através do que você se recusa a fazer. Tá ligado ao propósito? Tá. Então vamos fazer. Tá ligado ao propósito? Não. Então, não vamos fazer. É simples assim. Muito simples. Quando você tem o propósito, você consegue falar não com muito mais facilidade. Desde que você tenha o propósito real, né? Não fica inventando moda. Então, isso é muito importante para você fazer a sua empresa crescer cada vez mais, tá? E estamos acabando aqui. Descobrir, último tema aqui, tá? Descobrindo por que fazemos o que fazemos. Então, para a sua empresa, qual é o propósito? Ele pode resultar em equipes mais engajadas e consumidores fiéis. E no caminho para descobrir o seu propósito, você pode tentar entender melhor o seu cliente. Então, olha, os empregados, eles são agentes de mudança na sua empresa, tá? No novo mundo virtual, o propósito terá ainda mais importância, diz o CEO da Imperative, tá? A rapidez de adaptação dos negócios em 2020 foi invejável e deve proporcionar novas oportunidades para colocar foco nos empregados e na cultura da empresa. Então, a rapidez de adaptação dos negócios em 2020 foi invejável e deve proporcionar novas oportunidades para colocar foco nos empregados e na cultura corporativa. Os empresários devem se concentrar em dar uma base para que os empregados partam para a ação. Não adianta nada colocar tudo no papel e falar, agora já sabe, tá tudo bem. Não, vamos trabalhar, me ajuda aí, tá? Ninguém confia em um CEO milionário impulsionando a mudança, tá? Isso quem fala é Alan Shebot, dono da Parallax Productions. E o Jeff Blaylock, ele fala o quê? Um líder que se compromete com a transformação é uma promessa. Funcionários comprometidos significam a realização. Vocês estão vendo quando eu falo, o Jeff Blaylock, ele é vice-presidente da KITH.
Então, vocês veem como eu falo as coisas, eu faz tempo eu falo, aí você vai ver as coisas, tudo vai para o propósito que eu prego, né? Lidar com pessoas são especiais e as pessoas fazem uma empresa crescer. Tanto os empregados, quanto os clientes, quanto o empreendedor, quanto o sócio do empreendedor, que também é um empreendedor. Os fornecedores também. Todo mundo está engajado, né? Quando tem um propósito, o pessoal abraça a causa. Tenha um propósito voltado para causas sociais também, tá? É isso aí. E agora eu vou te dar uma dica para você definir o seu propósito. Você pega 10 minutos por dia e faz um pensamento. Para que eu tô fazendo isso? Para que eu vou fazer tal coisa? O que vai ser o meu dia hoje? 10 minutos. O que eu vou fazer no meu dia hoje? Para onde eu vou? Eu fazendo isso, vai acontecer o quê? Tem pensamento a longo prazo, tá? Então, essa é a pequena dica. É parar, pensar e achar o seu propósito de vida. E olha, uma coisa que eu falo sempre aqui. Conte com a ajuda dos seus empregados. Por quê? Porque eles vão fazer com que você também atinja o seu propósito. Porque se o seu propósito é voltado por uma causa social, quem é a pessoa que não quer nem saber da parte social? Pode ser que fosse que nem o Sr. Scrooge, mas isso é a minoria das pessoas. A maioria das pessoas, elas vão te ajudar a atingir o seu propósito, tá certo? Então, por hoje, é isso que eu queria falar com vocês. Eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui na minha live. E a gente se fala a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus, boa semana e até a semana que vem. Tchau!